Hoje eu estou iniciando uma nova série intitulada Vida em Transição. Vida em Transição. O objetivo desta série é refletir biblicamente, refletir a partir da Palavra de Deus, sobre as transições que todos nós passamos na nossa vida e buscar entender qual é a vontade de Deus para os momentos de transição, para os momentos que nós conhecemos como momentos cruciais na nossa vida, que envolvem as transições. Para facilitar a nossa comunicação, ou seja, para torná-la mais clara, eu gostaria de esclarecer para você, nessa manhã, no início dessa série, que deve demorar alguns meses, eu gostaria de esclarecer o conceito de transição com o qual nós trabalharemos. Transição e mudança normalmente estão associadas e estão próximas uma da outra, mas são coisas diferentes. Transição é diferente de mudança, embora estejam bastante próximas uma da outra. Por exemplo, uma transição pode vir antes ou depois de uma mudança ocorrida na sua vida. Transições têm mais a ver com o mundo interior. Significa, por exemplo, mudança de perspectivas de vida, significa ajustamento a um novo contexto, ou seja, você ajustando-se a um novo contexto provocado por uma mudança na sua vida. Por isso a transição ela está mais ligada às transformações interiores, aquelas transformações do coração, aquelas transformações que estão do lado de dentro da sua vida. A mudança, por sua vez, diz respeito a alterações externas do seu contexto, da sua vida. Transição, podemos dizer, é o significado, o colorido, a emoção que acompanha a sua vida nos períodos em que na sua vida ocorre alguma mudança, ou a transição pode ser aquilo que precede a mudança ou que se dá depois da mudança na sua vida. As mudanças são fatos. A transição diz respeito ao significado, à interpretação, ao impacto que esses fatos produzem na nossa vida, aquilo que eles alteram interiormente na nossa vida. Eis alguns exemplos para que você possa entender melhor essa diferença entre mudança e transição. Alguns exemplos, alguns poucos exemplos dos muitos que são possíveis. Por exemplo, sepultar alguém querido é o funeral. É um fato. Aprender a lidar com o luto, aprender a lidar com a solidão, com a falta que essa pessoa faz na sua vida, envolve a transição do luto. Assinar os papéis do divórcio é um fato. Aprender a dormir sozinho ou sozinha numa cama de casal é a transição. Mudar de empresa é um fato. Adaptar-se ao novo contexto, à cultura da nova empresa, aprender a relacionar-se com os colegas de trabalho na nova empresa envolve uma transição. Ser promovido a diretor, a presidente de uma empresa é um fato. Se dá num dia, com uma nomeação. Aprender a liderar e a exercer um novo papel envolve uma transição, envolve uma nova etapa na sua vida. Outro exemplo, sair da maternidade, carregando o filho no colo. Uma emoção tremenda. Um fato. Você é pai, você é mãe. Acordar às 3 da manhã para ver se o filho está com febre, para conferir se ele está bem, essa é a transição. Aprender a ser pai, aprender a ser mãe. Transições têm 3 etapas distintas, bem claras na nossa vida. Elas envolvem, estão aí na tela, elas envolvem o fim de algo, alguma coisa está terminando na sua vida. Isso pode seguir-se a um período de confusão, de estresse na sua vida, que seria a segunda etapa, e o começo de uma nova etapa. São essas 3 fases que toda transição envolve. Nós trabalharemos nas próximas mensagens as seguintes transições de vida, por áreas. Transições nos relacionamentos, por exemplo, casamento é uma transição. Nascimento dos filhos, divórcio e luto. São fases bem distintas e transições que os seres humanos normalmente passam, uma ou outra. Transições no espelho,
ou seja, aquelas mudanças que estão ocorrendo em você, que não dizem respeito exatamente aos outros, mas que estão ocorrendo em você. A transição para a vida adulta, a crise da meia-idade e a aposentadoria. Em terceiro bloco, transições na carreira, promoção, o aprendizado do novo papel e o desemprego, também como um momento crucial de transição. Bom, o que Paulo tem a ver com isso? Será que Paulo viveu alguma transição na sua vida? Será que esse apóstolo que escreveu que nós deveríamos renovar a nossa mente para que pudéssemos compreender a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita? Será que ele tem algo a nos ensinar a respeito das transições pelas quais nós passamos ou passaremos ainda na nossa vida? A vida do apóstolo Paulo é fascinante. Eu quero visitar alguns momentos da vida de Paulo, quero relembrar algumas coisas que nós já sabemos a respeito de Paulo, mas que ajudam a construir esse contexto da transição na vida do apóstolo Paulo e dos princípios que nós podemos extrair para a nossa vida e para todos os momentos de transição pelo qual nós passaremos. Vou relembrar algumas coisas do Novo Testamento, acompanhadas das citações no Novo Testamento. Você pode acompanhar a leitura dos versículos na tela. O primeiro fato que nós sabemos sobre Paulo: ele era um israelita nascido em Tarso e criado em Jerusalém, educado em Jerusalém. Atos 22, 3, Paulo dizendo: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Um outro texto biográfico de Paulo, de Filipenses 3, 5 e 6. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse é o primeiro retrato de Paulo. Um judeu piedoso, bem instruído, fiel, de destaque entre os fariseus. Segundo grande momento da vida de Paulo, convertido no caminho de Damasco. Você se lembra do texto de Atos 9, apenas 2 versículos de Atos 9. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual é a fase seguinte da vida de Paulo? Passada esta fase, ou esse momento da conversão, o que é que aconteceu na vida de Paulo? Você provavelmente responderá: ele tornou-se um missionário. Não qualquer missionário, ou apenas mais um missionário, ele se tornou o maior missionário da história do cristianismo. Fundou inúmeras igrejas, difundiu o cristianismo na Ásia, difundiu o cristianismo na Europa. É isso que nós dizemos. Paulo tornou-se um missionário. Essa resposta está parcialmente correta. Não é bem assim. Paulo tornou-se um missionário, mas Paulo fez uma longa transição após a sua conversão. E nem sempre nós atentamos ou percebemos no Novo Testamento essa longa transição pela qual o apóstolo Paulo passou. Mais alguns textos para que nós entendamos então o contexto biográfico da transição de Paulo. Primeiro, Paulo na Arábia. Isso está dito pelo próprio Paulo em Gálatas, capítulo 1, versículos 15 a 18. Diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. O que é que Paulo fez nesses 3 anos? Provavelmente leu o Antigo Testamento, releu o Antigo Testamento, reinterpretou o Antigo Testamento à luz de Cristo. Mais adiante, Paulo devolvido para Tarso. Ele foi a Jerusalém, permaneceu esses 15 dias, deve ter feito uma segunda incursão por Jerusalém, que é narrada em Atos capítulo 9, que assim diz:
Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos, porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Prossegue no versículo 28. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Paulo começou a pregar em Jerusalém e depois foi devolvido para Cesareia, onde havia um porto, e de lá para a sua cidade natal, Tarso. Agora o próprio Paulo, no capítulo 22, já no final da sua vida, quando ele foi preso em Jerusalém, teve a sua prisão final, que o mandaria para Roma, finalmente, Paulo relembra esse episódio da sua saída de Jerusalém, logo após os primeiros anos da sua conversão. Veja comigo Atos 22, de 17 a 21. Paulo, então, relembrando: tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Qual é a transição, então, da vida de Paulo, que nós podemos extrair desses textos? O ponto é o seguinte: entre ser convertido e realizar sua primeira viagem missionária ao lado de Barnabé, que é narrada a partir de Atos capítulo 13, passaram-se pelo menos 11 anos, sendo que 3 anos ele destacou em Gálatas, nos quais ele viajou pela Arábia. O ponto que damos por certo: Paulo foi convertido, escolhido por Deus para proclamar a palavra de Deus aos gentios, para estabelecer a igreja entre os gentios. Isto não foi assimilado de imediato por Paulo, e nem foi imediatamente implantado por Paulo na sua vida. A conversão de Paulo, após a sua conversão, seguiu-se um longo processo, estimado por alguns em 11 anos, outros estimam mais do que isso, um longo processo de transição. E alguns estudiosos enxergam nessa transição, nesta incursão que Paulo fez por Jerusalém, uma aspiração bastante natural. Qual é a aspiração bastante natural? Ser o líder da igreja em Jerusalém, ou no mínimo oferecer uma grande contribuição para que a igreja de Jerusalém pudesse firmar-se, pudesse estabelecer-se, pudesse cumprir a sua missão com todo êxito. Isto faz todo sentido. Paulo tinha todo o pedigree judeu. Lembram-se que em Gálatas ele disse, ou melhor, em Filipenses, ele se autodenominou como hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Ele havia sido criado em Jerusalém, portanto ele conhecia os meandros de Jerusalém, ele conhecia as entranhas de Jerusalém muito bem. Ele havia sido tido por mestre Gamaliel, que era nada menos do que o presidente do Sinédrio, uma das pessoas mais influentes de Jerusalém ao lado do sumo sacerdote. Era fariseu destacado, provavelmente tenha sido membro também do Sinédrio antes da sua conversão. Por outro lado, os apóstolos, coitadinho deles, né? Eram todos galileus, pescadores, homens iletrados, incultos, e em Jerusalém, galileus eram desprezados. Ninguém estava interessado em Jerusalém em ouvir um galileu, mas provavelmente estivessem interessados em ouvir um erudito como Paulo, um homem com uma formação tão vasta, um homem tão bem preparado como o apóstolo Paulo. Era natural que Paulo enxergasse a possibilidade de contribuir com a igreja em Jerusalém, e talvez ele enxergasse o seu ministério junto aos gentios a partir de Jerusalém, Jerusalém enviando e apoiando para que ele fizesse também incursões por cidades gentílicas. A igreja, na verdade, só ficou em paz em Jerusalém depois que Paulo saiu. Isso deve ter sido terrível para Paulo,
Diz o texto de Atos 9 que depois que Paulo saiu, a igreja tinha paz em Jerusalém. Ele resolveu pregar para os helenistas e isso só deu confusão, queriam tirar a sua vida. Saindo de Jerusalém, ele foi para Tarso e lá ficou então entre 5 e 7 anos. O próprio Paulo, ele ficou espantado ao relembrar em Atos 22 que Deus lhe disse para que ele saísse de Jerusalém, que ali o testemunho dele não seria ouvido. Veja comigo novamente só o trechinho em que esse espanto aparece. Diz assim: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Isso é Deus dizendo para ele. Veja o que ele respondeu para Deus: eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti, mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. O próprio Paulo se espanta, mas como essas pessoas não vão acreditar em mim, na minha palavra, sabem da minha honestidade, sabem da minha fidelidade, como irão duvidar do meu testemunho, quer sejam os cristãos, quer sejam os judeus? E Deus diz para ele, vai para longe. E então ele acaba indo. Você percebe o tom de espanto? Como não parecia natural para Paulo? Ou seja, com todo o meu histórico, com tudo que eu tenho de formação, como eu conheço Jerusalém, por que não contribuir com a igreja em Jerusalém? Deus diz, vai Paulo, aqui não é o seu lugar. A transição de Tarso para Antioquia, a renovação da mente e a compreensão da boa, agradável e perfeita vontade de Deus foi uma longa transição na vida de Paulo. Uma longa transição que envolveu 3 coisas que aplicam-se também à nossa vida, à renovação da nossa mente, para que compreendamos a vontade de Deus nas nossas transições também. Primeira coisa que Paulo teve que aprender: o tempo é de Deus. O tempo pertence a Deus. Para um homem preparado e com o temperamento de Paulo, não deve ter sido nada fácil ficar de molho anos e anos na sua cidade natal, Tarso. Nesse período, ele não fundou nenhuma igreja, ele não escreveu nenhuma epístola, obviamente, porque as suas cartas foram escritas para as igrejas fundadas por ele. Neste tempo, Deus continuou trabalhando o coração de Paulo, o coração de Saulo, para que ele estivesse sintonizado com a vontade de Deus e para que ele pudesse proclamar a palavra de Deus segundo a vontade de Deus e no tempo de Deus. Passados estes anos todos em Tarso, a igreja de Jerusalém recebeu a notícia que os gregos que viviam na Antioquia estavam se convertendo ao Evangelho. Resolveram então chamar Barnabé, enviaram Barnabé para dar um apoio à igreja que estava em Antioquia. E veja então o versículo de número 25 e o versículo 26 de Atos, do capítulo 11, que assim dizem: e partiu Barnabé para Tarso, à procura de quem? De Saulo. Estava lá, meio que esquecido em Tarso. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E dali em diante Saulo passou a denominar-se como Paulo. O tempo é de Deus. Você está vivendo alguma transição na sua vida? O tempo é de Deus. Não apresse, não se desespere, confie em Deus, cultive a sua comunhão com Deus, deixe Deus trabalhar a sua vida nesse tempo. O tempo pertence a Deus. Segunda lição que o apóstolo Paulo aprendeu: o lugar é de Deus. Não era em Jerusalém que Deus o queria. Não era em Jerusalém que ele poderia oferecer a maior contribuição. Era na Antioquia. Nem foi a igreja de Jerusalém, com autoridade apostólica, que comissionou Paulo para a sua primeira viagem missionária. É curioso isso. Lá estavam os apóstolos, mas não foram os apóstolos que o comissionaram para a sua primeira viagem missionária. Foi a igreja de Antioquia. Foi em Antioquia, quando ele servia aos irmãos em Antioquia. O lugar pertence a Deus. Em terceiro, o modo pertence a Deus. Veja o modo como Deus comissionou o apóstolo Paulo. Atos 13:2. E servindo eles ao Senhor e jejuando,
disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Duas coisas se destacam para mim neste versículo. Primeiro, é citado Barnabé, e depois é citado Paulo. Em primeiro lugar, Barnabé. Segunda coisa que se destaca: Barnabé não era da alta hierarquia apostólica, ele não estava naquele grupo que era o núcleo decisório da igreja de Jerusalém, mas ele foi a pessoa escolhida para estar ao lado de Paulo, para discipular, para acompanhá-lo, para resgatá-lo para o ministério que Deus tinha para que Paulo realizasse entre os gentios. O modo pertence a Deus. Com isso eu quero dizer para você o seguinte: às vezes nós fazemos na nossa cabeça um esquema, Deus vai agir desse modo, ou esse é o modo correto, ou eu só aceito se as coisas ocorrerem desta forma. O modo pertence a Deus. O tempo é de Deus, o lugar é de Deus, e o modo também pertence a Deus. Quais são as suas transições? Todos nós passamos e passaremos por transições na nossa vida. Paulo teve a sua transição de Tarso para Antioquia. E não deve ter sido fácil essa transição na sua vida. Quais são as suas transições? Como você tem lidado com as transições que estão ocorrendo na sua vida? Você está passando, por exemplo, por transições nos seus relacionamentos? Você está passando por transições no espelho? Ou seja, saindo de uma fase da sua vida, entrando numa outra fase? Como você está lidando com isso? Passando por transições na sua carreira? Lembre-se que a transição tem a ver com aquilo que está acontecendo aqui, no seu coração, do lado de dentro da sua vida, como você está interpretando e como você está se sentindo em relação àquilo que está acontecendo na sua vida, as mudanças que se dão ao seu redor. Em toda transição você sofrerá uma pressão enorme. Sabe qual é a pressão? A pressão é para conformar-se com a mentalidade secular, isto é, com a visão cultural que descarta Deus. Uma visão cultural que vai dizer para você o seguinte: Deus não tem nada a ver com isso que está acontecendo com você. Se vire. Deus não está participando disso, Deus não está interessado nisso, Deus tem mais coisas para fazer. Esta é a visão e a pressão que nós sofremos nas nossas transições. Mas Paulo, pelo seu exemplo de vida examinado aqui, por aquilo que nós lemos em Romanos, o apóstolo Paulo nos diz: Deus tem tudo a ver com isso. Utilize este período para entender o que Ele quer da sua vida. Mude de dentro para fora. É isto que significa a renovação da mente, uma mudança de dentro para fora, uma mudança interior que se alinha com a vontade de Deus. Será que Paulo sabia do que ele estava falando? Sabia. Quando ele falou em renovação da mente, para que pudéssemos conhecer a vontade de Deus, ele sabia exatamente do que ele estava falando. Nós continuaremos nos próximos domingos refletindo especificamente sobre os desafios das diferentes transições que foram mencionadas na introdução desse sermão. Mas eu quero terminar dizendo uma última coisa para a sua reflexão. Se você esquecer o restante, lembre-se desta última afirmação no final desta mensagem. A transição é sobretudo, está aí na tela, a transição é sobretudo o tempo no qual Deus está trabalhando na sua vida, para que possa depois trabalhar por meio da sua vida. Portanto, não fuja, não descreia de Deus e em Deus na transição, confie em Deus. Deus está trabalhando na sua vida para trabalhar por meio da sua vida e abençoar outras pessoas a partir da sua experiência. Deus o abençoe, Deus o guarde. Amém.